Glória a Deus. Queridos, por aqui está o missionário Wagner Jesus, São Luís do Maranhão, Brasil, trazendo a terceira mensagem para a Escola Bíblica de hoje. É dia 5/7, de 2023, quinta-feira, quarta-feira, isso. Mas essa mensagem é para enviar para quinta, tá? Ou melhor, para quarta. Então tá. Estamos estudando sobre Hebreus 4:15, onde 4:12 e 13, onde fala de discernimento espiritual. É 12 e 13, certo? Então, meus amados irmãos, estamos estudando para você. Amanhã nosso tema vai ser o discernimento de Paulo, vai ser o tema de amanhã. Porque Paulo, embora tendo sido antes de uma religião que perseguia os cristãos, que odiava cristãos, e depois ele começou a ser um escritor bíblico, escrever ensinos bíblicos. Deus inspirava ele, mandava ele ensinar as igrejas. Mas como que um homem desse vai ter um discernimento desse tipo, se antes ele já tinha uma religião que ele aprendeu muito erradamente contra os valores do cristianismo? Só Deus. Então é aí que você vê que o discernimento é quando Deus vem para revelar, para confirmar a palavra, confirmar aquilo que Deus já fala na Bíblia, para que a gente não seja mais um que está abrindo igreja por aí, mas apenas para levar pessoas para o inferno, porque não tendo discernimento da verdade, ou melhor, Deus não tratou com ele acerca daquilo, Deus não penetrou nele com a verdade bíblica, o Espírito Santo não convenceu nele para aquilo ali matar qualquer tipo de convicção errada. Por isso é comparado com espada, porque é uma guerra para cortar carne, destruição do velho homem. Essa é a mensagem da Bíblia para nós, é destruir tudo o que aprendemos de errado no passado para começar uma nova natureza. A Bíblia chama de nascer de novo, João 3, verso 3. Quero falar da espada. Você sabia que aqui em Hebreus 4:12, 13, a Bíblia é comparada com a espada de dois gumes? E que essa expressão não é usada apenas aqui. Ela também é usada em outras expressões da própria Bíblia. Por quê? Preste atenção. Porque ela vem da própria boca de Deus. Por isso que ela é falada de espada de espírito. Para você entender que a Bíblia vem da boca de Deus, que a maioria dos livros que estão escritos na terra, nenhum deles veio da boca de Deus. Livro de matemática, livro de ciência, de psicologia, de psicanálise, nada tem a ver com Deus. Não foi Deus que revelou, não foi Deus. Deus pode ter dado um tipo de sabedoria para alguém fazer alguma coisa dessa para dar ajuda para os seres humanos, mas revelar o espiritual, só a Bíblia. Por isso é que toda vez que Jesus aparece na Bíblia, depois da ressurreição, ele aparece com uma espada de dois gumes na boca. Parece até um filme de Hollywood, assim, uma coisa de fantasmagórica, mas é apenas uma parábola, é uma simbologia. Mas Deus fez João ver dessa forma. Cristo, depois da ressurreição, mais de 50 anos depois da ressurreição, ele se apresenta glorificado como Deus e com uma espada de dois fios na boca. Depois vamos explicar para quê. Parte você já sabe, que já falamos aqui. Pega o Apocalipse, capítulo 1, diz assim, verso 12 em diante. Começa o verso 9, diz: Eu, João, que também sou vosso servo, irmão e companheiro na aflição
e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Em espírito, que é com letra minúscula, Deus tirou o espírito dele, a alma, o corpo ficou lá na ilha de Patmos e levou no céu para ver o mundo espiritual e escrever o que ele viu. Então diz assim, eu fui arrebatado, verso 10, Apocalipse 1, fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como voz de trombeta, que dizia, o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e Laodiceia. Eram cidades onde havia igrejas. O verso 12 diz, e virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem. Ao Filho do Homem, com letra maiúscula, é o próprio Cristo. Ele diz, eu estou olhando alguém que tinha a aparência de Jesus, quando ele estava como homem na terra. Só que agora é brilhante, é glorificado, não dá para explicar com palavras. Só se João tivesse uma filmadora na época para mostrar. Porque tem coisa que Deus revela que não dá. Tu falando, tu não dá para explicar. Ele está tentando explicar como ele viu Jesus, como ele é de verdade lá no céu. Aí ele diz, 13, no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Na sua cabeça e cabelos eram brancos como branca lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo. Já imaginou um homem comum, com os olhos igual uma lanterna do lado, uma lanterna no escuro? Imagine, isso aqui é o próprio Deus. Aí ele diz, verso 15, Apocalipse 1, seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, sua voz como de muitas águas. Na minha tradução é muitas águas, outra tradução uma cachoeira, falando com João, mas uma voz mansa, meiga, porque ele é muito lindo, 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 lindo. E, irmão, ele é manso demais para falar com o seu povo. O ímpio não, ele é duro. Pare! Você vai comer capim como bicho, como ele falou com Nabucodonosor em Babilônia. Mas o servo de Deus, ele é muito, muito amoroso. Aí aqui diz, verso 16, Apocalipse 1, ele tinha na sua destra, quer dizer, mão direita, 7 estrelas. Da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí a seus pés como morto. Quer dizer, rapaz, que negócio é esse que apareceu? E ele caiu todo trêmulo ali na frente dele, que ele nunca imaginou que Jesus fosse desse jeito. Realmente assim, que Deus é assim, ele não sabia. Ele diz assim, verso 17, e eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro e o último, que vive. Fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tem a chave da morte e do inferno. Isso aqui é o verso 18, Apocalipse 1. Isso aqui é a tradução mais antiga, Ferreira de Almeida, revista corrigida, está mais perto do original. Aí o verso 19, escreve estas coisas que tem visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Ponto. Então João teve um discernimento sobre o que é o céu, o que é o inferno, o que é o julgamento, está tudo aqui no Apocalipse. Deus deu o discernimento sobre o que estava acontecendo em um monte de igrejas. São revelações. Irmão, quando você é um cristão, esse Deus mostra muita coisa para você. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um.
que quer se desligar mais da vida carnal para viver mais a vida espiritual. Ele sempre vai querer mostrar para a gente não se embaraçar com as coisas deste mundo e se agarrar mais no que está preparado para nós, lá em cima, onde o rei habita, na cidade que está lá no Apocalipse 21 e 22, toda de ouro, onde vamos habitar com ele. Quando somos espirituais, estamos ligados, ele testifica, ele dá o discernimento de que para morar lá, temos que ler a palavra e deixá-la penetrar em nós, para a destruição de qualquer coisa que impede a gente morar aqui com ele, para poder morar com ele lá no céu. Ponto. Mas por que diz aqui João, capítulo 1, 16 do Apocalipse, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios? É porque ele está tentando repetir para João. Sabe o que? A palavra, a pregação é a mesma, sempre é a mesma. É a mesma pregação que Jeremias pregava muito antes de Cristo. É a mesma pregação que Ezequiel pregou, que Isaías pregou muito antes de Cristo. É a mesma pregação de Paulo. Qual? Vamos nos arrepender. Vamos cortar tudo que impede a gente de viver com Deus. Então por isso ele aparece com essa espada. Por quê? Porque na época de João, se você já viu as cartas de João, muitas igrejas estão andando totalmente desordenadas. Para isso ele escreve aquelas cartas, para mostrar que a palavra que aqueles pastores que dirigiam aquelas igrejas e os membros usavam, tinha que ser a mesma que Cristo deixou, não podia adicionar, porque senão você ia ser cortado por aquela mesma palavra, como Jesus disse no Apocalipse 22, 18 e 19, ele diz para João: João, toda pessoa que pegar as palavras desta profecia, deste livro, e acrescentar alguma coisa sobre ela, Deus vai acrescentar as pragas que estão escritas neste livro, vai acrescentar nessa pessoa, vai ter maldição sobre ela. E qualquer que retirar qualquer coisa que está escrita aqui, ou melhor, você lê sem discernimento e pregando errado, ele diz: Deus vai tirar a tua parte do livro da vida que está neste livro, você vai perder tudo. Então por isso o discernimento, por isso que a espada de 2 fios estava aqui para confirmar a mesma de Hebreus, que já tinha sido pregado muito antes dessa revelação que João teve, que as igrejas já tinham ouvido falar de Hebreus 4, 12 e 13, há muitos anos atrás, mas já tinha entrado muitos falsos profetas, muita heresia na igreja, muito estilo de vida mundano estava incorporado no cristianismo dos irmãos, até dos líderes. Seitas terríveis já faziam parte do cristianismo, já vivia como se fosse gente salva. E João teve que dizer: olha, eu vi ele com a espada de 2 gumes. Ele está dizendo aquela lá de Hebreus 4, 12 e 13. Eu vi, porque ele está confirmando. Ele vai nos julgar segundo a palavra, segundo o que está escrito naquilo que ele já ensinou, e não no que tu está mentindo aí para os outros, e mentindo para ti mesmo, querendo viver teu velho homem carnal, com heresia, como tem aí igrejas de homossexuais, que retira os versículos da Bíblia original e faz uma outra Bíblia, tirando tudo que fala de homossexualismo, e usa essas Bíblias sem nenhum versículo contra o homossexualismo, e dá para seus membros na igreja, porque seus próprios líderes são homossexuais. Deus disse: a espada aguda é a mesma. Se tu não usou ela para destruição do homossexualismo, já que na Bíblia diz homossexual não entra no céu, 1 Coríntios 6,10, e tantos outros textos da Bíblia que falam a mesma coisa, você adicionou por causa da tua carne, que tu não quer que a espada corte.
Então tenha cuidado, isso vai ser julgado. Tiago 3, verso 1 diz: nem todos vós sejam mestres, sabendo que sobre o mestre vai vir mais rigoroso juízo. Então tenha cuidado, você que está ensinando, pregando uma mensagem apenas para enganar os outros, porque tu quer salário alto, tu não quer perder membro, tu não quer perder uma igreja cheia, e fica pregando qualquer coisa para mentir. E se tu morre hoje, tu vai enfrentar um juiz implacável, de Tiago 2:13, que diz: o juízo de Deus será sem misericórdia para quem não usou de misericórdia. Quer dizer, você não está tendo misericórdia nem de ti nem dos outros, quando pega a Bíblia e não usa texto para penetrar, para destruir o velho homem, e deixa eles lá na natureza velha, e morre multidão e o diabo leva para o inferno. Tu não está tendo misericórdia. Tenha cuidado com isso. Outro texto aqui são vários textos na Bíblia que falam sobre a espada de 2 gumes na boca de Cristo. Eu quero ler contigo o Apocalipse 19. Aqui está falando da volta de Cristo. Cristo vai voltar. Quando ele voltar, vai ser triste para um monte de gente. A Bíblia diz: vai estar dois numa cama, um fica, outro sobe. A Bíblia diz: vai estar 2 trabalhando, um fica e outro sobe. Um será levado para o céu e outro vai ficar, e a tribulação vai ser gigante na terra. Mas olha como ele vai vir. A Bíblia diz que ele vai vir com uma espada na boca. Qual? Espada de 2 gumes. Olha aqui, ó. Apocalipse 19:11 se lê assim: e vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos eram como chama de fogo, o mesmo que João viu lá no capítulo 1 do Apocalipse. Seus olhos como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muito diadema. Diadema são pedras, aquelas coisas lindíssimas, aquelas riquezas muito gigantes que vem com ele. Uma pompa muito gigante de rei, rico, super poderoso, mais do que qualquer poder da terra. Aí diz assim: chama de fogo. Tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Por que isso? Porque a Bíblia diz que o nome dele na terra não é Jesus, não é Jeová, não é Deus, não é nada disso. Foram aplicações que os homens colocaram. Quando chegar lá é que ele vai revelar um verdadeiro nome dele. Ele nunca se revelou no passado bíblico antes de Cristo com um nome pessoal. No Novo Testamento ele se revela como Jesus, porque quer dizer o Salvador, aquele que vai salvar o mundo dos seus pecados. Por isso que é chamado de Jesus. Mas aqui no Apocalipse diz que quando chegar lá, ele vai, Apocalipse 3:12 diz: a quem venceu farei coluna no templo do meu Deus, dele nunca sairá, escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quer dizer, lá é que ele vai revelar. Aqui tu pode chamar Jesus, não tem problema, é isso. Só que ele se revelou com esse nome, que quer dizer ele salva. Mas lá ele vai dar um novo nome. Então João chega aqui e diz assim, ó, verso 13, Apocalipse 19, verso 13: estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, vestido de linho fino, branco e puro. Verso 15: da sua espada saiu uma aguda, da sua boca saiu uma espada aguda para ferir com ela as nações, e elas regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do Todo-Poderoso. Então na boca ele vai trazer de novo essa espada para ferir. Olha aí a espada para quê? Para ferir, para matar. A palavra ferir quer dizer matar. Naquela época quando usava fulano feriu fulano, é morte. Então quando ele vem, ele não vem para salvar ninguém, irmão. Ele vem para levar os dele, e quem ficar para trás vai passar as piores tribulações da terra. Agora esse texto aqui sobre a espada na igreja. A espada na igreja.
ele manda escrever para essa igreja aqui, ó, em Pérgamo, e diz assim, verso 16: arrepende-te, pois quando não, breve virei a ti, contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, aqui eu encerro por hoje, tá, meus irmãos, esta mensagem sobre o discernimento espiritual. Ore muito a Deus, para você não ser um herético. Pede para o Espírito Santo confirmar para você não estar numa igreja de mentira, vivendo uma ilusão religiosa, um engano religioso. Porque essa espada vai te cortar, ou melhor, do jeito que está escrito, do jeito que Deus deixou, é assim que um dia Ele vai julgar. Por isso que no Apocalipse 20, 10 ao 15, diz que na hora do julgamento Ele vai abrir livros e livros para julgar segundo o que está escrito nos livros, segundo suas obras. Mas Deus está mandando eu pregar para ti, porque Ele nunca quer você lá nesse julgamento dos perdidos. Ele quer que a gente ganhe o melhor do céu. Vamos nos arrepender e vamos pedir: Deus, me revela, me confirma a tua palavra, não deixa eu pregar mentira, não deixa eu repetir mentira dizendo que é verdade bíblica, não deixa eu estar numa igreja herética, não deixa eu investir em líderes, não deixa eu dar nem um centavo para líderes que não me ensinam a verdade. Amém? Ponto. A terceira mensagem encerra por aqui. Amanhã vamos falar do discernimento de Paulo, tá? Ore por mim, orando você, envia essa mensagem para alguém, nunca te esquece. Somente a verdade nos liberta.